Política, cidadania e infância. Expressões que representam também um desafio quando refletimos sobre a formação de meninas para o ativismo político. A participação feminina na política no Brasil, segundo dados do TSE, é de 16% dos eleitos no país. Número de baixa representatividade para o número de eleitores, maioria feminina. Um dos caminhos para a transformação dessa realidade é o desenvolvimento de ações para capacitar e empoderar meninas capazes de atuar como agente de mudanças. Para isso, o Ministério Público do Maranhão, através da Escola Superior, desenvolveu em fevereiro desse ano a campanha Mulheres na Política, mais conquistas, mais direitos. A campanha conta com diversos parceiros, entre eles a ONG Plan International Brasil. A ONG e a SMP estão produzindo uma série de ações para o fortalecimento do ativismo político em meninas. Neste podcast, conversamos com Jéssica da Silveira, da Plan International de São Luís, e com a Luísa, que com apenas 17 anos foi candidata a vereadora em São Luís nas últimas eleições municipais, em uma candidatura coletiva. Olá, Jéssica. Olá, Luísa. É um prazer ter vocês aqui. Jéssica, eu gostaria que você explicasse o que é ativismo político e por que ele é tão importante. Ativismo significa a mudança de algo, né? Ativismo significa defender algo. Então, quando eu penso em ativismo político, eu penso no exercício pleno da minha cidadania, eu penso no exercício da democracia. É através do ativismo político que eu promovo ações de cunho individual e ou coletivo, né, com base nos meus princípios e com base nos ideais em que eu acredito, que eu busco transformar de forma positiva e de forma sustentável uma realidade. É através do ativismo político que eu consigo propor políticas públicas, que eu consigo pensar em um cenário favorável, em um cenário igualitário, que eu consigo pensar em mudanças positivas para a sociedade. É com base na minha vivência, com base nos meus ideais, é com base nos propósitos em que eu acredito que eu consigo pensar em mudanças, que eu consigo pensar na transformação da sociedade. Jéssica, no Brasil as mulheres ocupam apenas 15% das vagas no Congresso. Para a Plan, quais são os impactos para a sociedade dessa baixa presença de meninas e mulheres em espaços de poder? Infelizmente, as mulheres ainda não ocupam de forma justa e igualitária os espaços do poder público, os espaços de tomada de decisão, os altos cargos de níveis gerenciais, os altos cargos de liderança, né? O que vemos são esses espaços sendo dominados pelos homens. Isso deve-se à falta de oportunidade, à falta de efetivação da igualdade de gênero e do empoderamento feminino. Mulheres ainda não acessam de forma igualitária os seus direitos, né? E meninas não exercem seus plenos potenciais por falta de oportunidades, de iguais oportunidades. Frente a isso, através de ações de incidência, com a participação ativa da Plan International, foi instituído em 2011 o Dia Internacional da Menina, como uma forma de celebrar todas as conquistas pela promoção dos direitos das meninas, destacando também a necessidade de se ampliar estratégias, né, de se buscar estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo. E em 2016 nasce o movimento Meninas Ocupam, onde meninas levantam suas vozes a favor do que acreditam e buscam mostrar que podem ser líderes e protagonistas de suas histórias, propondo mudanças justas e sustentáveis naqueles espaços em que elas ocupam. Então, o movimento Meninas Ocupam, ele é uma forma de destacar, né, o potencial dessas meninas. São realizadas ações onde as meninas ocupam por algumas horas cargos de liderança, né, em instituições públicas e privadas, mostrando que lideranças e que esses espaços podem e devem ser ocupados por meninas e por mulheres. Então, o movimento, ele é uma iniciativa que traz a possibilidade de mostrar a toda a sociedade a potência dessas meninas, de elas ocupam o lugar de pessoas responsáveis por liderança e pelas tomadas de decisão, onde elas usam dessa oportunidade para tornar visíveis todos os desafios que elas enfrentam para acessar os seus direitos, né? Buscando o engajamento de mais atores sociais na construção de um mundo mais justo e mais igualitário para todas as meninas.
Luísa, e você? Como é que você vê essa questão da representatividade feminina na política? Na sua opinião, por que é importante que mais mulheres participem e sejam eleitas? Oi, todo mundo que está ouvindo esse podcast, queria dizer que é um prazer estar aqui. E eu acredito que a representatividade feminina é importante em qualquer espaço, ainda mais na política, onde nós somos uma grande minoria, nesses espaços. Então, a gente precisa dessa representatividade primeiro para que meninas e mulheres tenham um exemplo, para que elas se sintam encorajadas a ocupar esse espaço também, Ao ver uma mulher, uma menina que, assim como ela, sofre as mesmas dificuldades, passa pelos mesmos problemas ocasionados pelo machismo, que está em todos os espaços que a gente vive. Então, é importante que a gente veja um exemplo, Eu mesma, quando a gente teve uma primeira mulher eleita presidenta, vi ela lá naquele espaço sendo empossada e vi que eu poderia estar onde eu quisesse estar. Que se uma mulher conseguiu ser presidente do país, por que não poderia estar na profissão que eu queria? Por que não poderia estar numa Câmara de Vereadores? Para além dessa representatividade que é muito importante, colocar mulheres em espaços da política, em câmaras de vereadores, em congresso, na presidência, no governo do estado, é muito importante porque as mulheres precisam de muitas políticas públicas e de que os seus direitos sejam garantidos. Quem pensa na gente somos nós mesmas. A gente sabe pelo que a gente passa e a gente sabe como solucionar esses problemas. Então, por isso que é importante a gente estar nesses espaços. Pensar também que quando essas mulheres constroem uma cidade melhor para as mulheres, elas não estão excluindo os homens. Porque uma cidade melhor para nós, um país melhor para nós, é um país melhor para todos, Então, eu acredito que essa seja a importância da representatividade e das mulheres ocuparem cada vez mais esses espaços. Luísa, quais foram os motivos que despertaram o teu interesse pela política? Por que você decidiu, tão jovem, a se candidatar a vereadora? Responder essa pergunta é um pouco difícil, eu confesso, porque minha mãe às vezes falava sobre isso, mas não tanto, eu via no jornal, achava interessante, mas eu sempre me colocava na posição de não pesquisar mais a fundo, de não falar sobre isso, porque quando eu olhava eu via sempre homens brancos, héteros, ricos, mais velhos. Então eu não sentia que eu pertencia a esse espaço, E que por eu ser uma menina eu não poderia falar sobre isso. Mas aí eu entrei no IFMA, comecei a participar do Grêmio Estudantil da escola, conheci a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que eu sou diretora hoje em dia. E também, através do IFMA, entrei na Escola de Liderança para Meninas, da ONG Plan Internacional. E lá a gente teve várias aulas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a importância das mulheres estarem nos espaços, inclusive no espaço político também, da gente defender os nossos direitos. E eu também vi que eu poderia ser o que eu quiser, Que é o lema ali da Escola de Liderança para Meninas, que você pode ser o que você quiser ser. E aí, quando eu entendi isso, que mesmo eu sendo uma menina jovem, entrei com 16 anos na Plan, que eu poderia falar sobre isso desde que eu me interessasse pelo assunto. E eu comecei a me interessar, eu só não me senti empoderada, para ocupar esse espaço, para falar sobre isso. E aí, quando eu fui entendendo mais, participando mais desses debates, aí surgiu a oportunidade de entrar numa candidatura coletiva, o Coletivo Elas. E aí eu, obviamente, fiquei com medo, fiquei achando que ninguém ia me levar a sério, porque diversas vezes em espaços, não me levavam a sério por conta da idade, porque eu era uma menina. Mas minha mãe falou comigo, a galera que me chamou, e aí falaram, de quantas meninas não precisam dessa representatividade, do quanto que eu falo da importância disso, de ter meninas jovens nesse espaço de poder, e essa era uma oportunidade. Eu tinha 17, durante a campanha eu fiz 18, e foi maravilhoso, não troco essa experiência por nada. Conheci meninas de toda a cidade que falavam que queriam estar nesse espaço um dia, que me viram, que queriam fazer igual, e isso para mim foi incrível. A gente teve um excelente resultado nas urnas, quase 3.000 votos, mas muito mais do que isso, a gente teve um excelente resultado de resposta das pessoas, e eu, mais especificamente das meninas, com essa faixa etária de idade, de 18 anos. Mas foi maravilhoso, graças ao movimento estudantil e à Plan, que me empoderaram a estar nesses espaços, a falar sobre isso sem medo e falar mesmo, sou uma menina, falo sobre o que eu quiser e vou estar onde eu quiser estar.
Jéssica, a Plan tem diversos projetos voltados para capacitação e empoderamento de meninas. Um deles é o Escola de Liderança, do qual a Luísa participou. Comenta um pouco mais sobre esse projeto, qual é a abrangência dele? Reconhecendo a importância do empoderamento e da participação feminina, Plan International implementa o projeto Escola de Liderança para Meninas, que é um projeto desenvolvido para a prevenção das violências baseadas em gênero e para apoiar o empoderamento das meninas. Então, o projeto ele oferece toda uma formação social e política para que essas meninas possam desenvolver suas potencialidades. Então, o projeto ele trabalha através da implementação de uma metodologia própria, com foco em habilidades para a vida, onde elas reconhecem os seus direitos e elas são incentivadas a exercerem a sua participação cidadã. Então, dentro do projeto, além de participarem dessas oficinas formativas, tem uma duração de 80 horas no total, com encontros semanais, que são facilitados por educadores sociais. Elas também participam de visitas, aos espaços de tomadas de decisão, de espaços de poder, como a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, prefeituras e outros espaços, onde elas possam reconhecer a importância de cada instituição e para que elas possam vislumbrar, ocupar esses espaços algum dia, para que elas possam se reconhecer enquanto sujeitos de direitos, enquanto meninas protagonistas e que podem ocupar grandes espaços e grandes cargos de liderança. Esta pergunta é para vocês duas. Como os demais setores da sociedade podem incentivar o ativismo político de meninas e mulheres? Além da escola, que outros setores têm um papel importante? Todos os setores da sociedade podem e devem incentivar o ativismo político de meninas e mulheres. Que forma? Incentivando, articulando participação de meninas e mulheres, dando voz e vez, promovendo debates, estabelecendo pontes entre os diversos atores sociais, entre os diversos setores, sejam eles sociais, empresariais e públicos, colocando em evidência os direitos humanos, a igualdade de gênero e trazendo a discussão dos segmentos pelos segmentos mais vulneráveis, colocando em pauta os temas mais invisibilizados, como a relação menina e gênero, colocando em pauta a importância da igualdade de gênero, a importância da participação feminina, do empoderamento da mulher. Todos os setores, eles têm um papel fundamental nesse processo de construção da igualdade de gênero. Eles têm um importante papel de transformação social. Além dos setores públicos, os setores empresariais, os setores sociais, a própria sociedade civil e os seus espaços de discussão são de suma importância para a efetivação do ativismo político feminino. Então, não poderia deixar de falar da escola, Além da escola, mas queria trazer esse foco. Uma escola que tem um espaço democrático, que a gente pode falar sobre todos os assuntos, que as meninas podem participar de grêmio estudantil. Essa escola é uma escola que forma meninas líderes, que forma meninas empoderadas. Então, uma escola sem tabu, uma escola que fale sobre o que os jovens querem escutar e querem aprender, que deixe esses jovens participarem dos espaços de decisão da escola, se sentirem pertencentes a esse espaço, é muito importante para a gente conseguir incentivar esse ativismo das meninas e das mulheres. Então, eu acho que isso é essencial. Mas, para além da escola, é como a gente estava falando aqui, a gente precisa de mulheres nas prefeituras, nos governos de estado, nas câmaras de vereadores, no Senado, no Congresso, nas assembleias legislativas, na presidência do nosso país, quem sabe, Porque é a partir de políticas públicas que a gente vai conseguir incentivar isso. Como que a gente vai querer que as meninas sejam ativistas, sendo que elas não têm dinheiro para comprar o próprio absorvente, sendo que elas não têm dinheiro para conseguir se alimentar, sendo que elas não estão conseguindo ir para a escola porque precisam cuidar do filho que tiveram com seus 14 anos de idade, Estão tendo que casar cedo porque a família não tem mais condições de mantê-la. Então, investir em políticas públicas para trazer melhores condições de vida para essas meninas é automaticamente também investir para que elas tenham mais espaço e mais empoderamento para atuar no ativismo político, para conseguir defender seus direitos. Então, eu acho que isso é essencial. A gente precisa primeiro cuidar da saúde, da segurança alimentar, do acesso
educação dessas meninas. Mas através da escola, acredito que é o principal portal, o principal meio de transformação que essas meninas vivem, né? Para que elas consigam ampliar sua mente, ter uma expectativa de futuro realmente que seja o que elas querem, não o que é imposto a elas, né? Estamos chegando ao fim e eu gostaria que vocês fizessem as últimas considerações. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da Plan International Brasil, de poder estar pautando essa causa tão nobre que é a causa das meninas. Agradeço à Escola Superior do Ministério Público pela oportunidade de estar falando da importância e do papel de cada um quanto ao processo de construção da igualdade de gênero. É importante ressaltar que o ativismo político, que o empoderamento, ele é essencial para que meninas em contexto de vulnerabilidade possam se reconhecer enquanto protagonistas de suas histórias, enquanto ativistas, e que elas possam buscar alcançar os seus sonhos, para que elas possam, de fato, exercer seus plenos potenciais. Muito obrigada pelo debate, foi muito importante para mim, né? Mais uma vez refletir sobre esses assuntos. Espero que quem esteja aqui nos escutando entenda a importância de meninas e mulheres ocuparem o espaço político no nosso país, para que a gente tenha realmente uma sociedade melhor, com mais investimento na educação, na saúde, que a gente tanto precisa. Então, que convido a todos a conhecer a UBS, como eu já falei aqui, que me ajudou nesse processo, né, de participar mais da política do nosso país, e também da Plan Internacional, que é essa ONG maravilhosa, que tem projetos incríveis, que dão toda assistência e nos ensinam os direitos e deveres das meninas na sociedade, das crianças e dos adolescentes, e que mostra pra gente, nos empodera a entender que a gente pode estar onde a gente quiser estar, né? Então, esse debate aqui foi muito bom. Quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre a minha trajetória, meu Instagram é luisa.elas, Luisa com Z, e queria dizer que encorajar meninas que têm interesse na política, tenham essa experiência, né? Quiserem conversar comigo sobre, estou de portas abertas, né? Virtualmente. Tenham essa experiência. É difícil, a gente é confundida com a recepcionista, a gente não é levada a sério em alguns momentos, mas a gente tem muito retorno e muita resposta de mulheres que entendem a importância de votar em outras mulheres, de meninas que têm você como exemplo, né? Que foi uma das experiências mais emocionantes de cada vez que eu conversava com uma menina da minha idade ou mais nova que eu, delas falarem que querem ser vereadoras e que me tiveram como inspiração, né? Então, tenham essa experiência, é muito bom. Mesmo que não ganhem, vale a pena, né? E que se ganhar, melhor ainda, porque a gente vai ter uma representação feminina em um espaço de poder político, o que é essencial para a gente ter uma sociedade com um futuro melhor para as meninas e mulheres, com mais investimento na educação, na saúde, na cultura, na ciência e na tecnologia. Então é isso, muito obrigada pelo convite e, como eu disse, estou de portas abertas para todos os questionamentos e perguntas que, caso a partir desse debate, vocês ainda tenham. Muito obrigada. Jéssica e Luísa, muito obrigada pela participação de vocês. Debater esse tema é fundamental para que mais meninas e mulheres percebam a importância da representatividade feminina na política e para que a sociedade incentive cada vez mais essa participação. Um abraço para você que nos acompanhou e até o próximo podcast.